Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Amém? Vocês estão bem? Quem está com frio diz amém. Só eu então. Poucas pessoas. Por gentileza, abram lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Quem achou, declara todas elas antes da data e sobrando, porque eu sou próspero. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Uma outra tradução diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Querido, a base principal para que a gente mantenha um relacionamento com Deus é entender que precisamos ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, essa questão de se tornar novo, é exatamente ser recriado. Não é você pegar algo quebrado e dali você fazer outra coisa, não. É você recriar. É você transformar no novo, uma nova criatura. E é engraçado porque quando falamos de nova criatura, precisamos voltar lá no início. Quando Deus fez o homem, ali era uma nova criatura, perfeita, em condição divina, caminhava com Deus, conexão total com Deus. Mas o pecado quebrou essa conexão. E ao longo do tempo e ao longo dos anos, o que é que vem separando a humanidade de Deus, senão o próprio pecado? O pecado é que vem ruindo o relacionamento de Deus com os homens. E de diversas formas Deus tentou se comunicar com os homens. Mas a conexão já não era a mesma. Por quê? Porque aquela conexão pura e imaculada foi quebrada por causa do pecado. A obra da redenção não se deu devido a várias tentativas de Deus. Não, Deus tentou enviar os sacerdotes, deu errado, tentou os reis, deu errado, tentou os juízes, deu errado, não. A palavra diz que o Cordeiro ele foi imolado desde a fundação do mundo. Muito antes de qualquer coisa, o plano, a obra da redenção já existia. Aleluia. A obra da redenção, A obra da redenção ela já existia. Então, o que foi que aconteceu? Naquele processo de relacionar-se com Deus, na obra da redenção, no fim na concretização dessa obra veio Jesus. E na obra da cruz, Jesus ele restituiu aquilo que se foi perdido no Éden. É bem como Paulo, ele traz Adão como o primeiro homem e Jesus como o segundo Adão. Porque por meio de um veio a morte, por meio do outro a vida. Mas essa restauração não foi algo automático. É preciso uma ação do homem para que esse espírito que está desativado, ele volte a gritar e chamar Abba Pai. É preciso uma confissão. E a partir do momento que o homem todo quebrado, todo destruído, sem nada, mas a partir do momento que ele ergue as suas mãos, a partir do momento que ele confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele reconhece no seu coração, aquele ser destruído simplesmente é apagado e é recriado novo. Perfeito em Deus. Não se trata de você pegar uma pessoa defeituosa e tentar consertar os seus defeitos. É você apagar os seus problemas, os seus defeitos e fazer algo novo. Você entende isso? Então nós fomos recriados. Paulo está dizendo aqui, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, elas passaram. Já não importa mais aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Deus não está nem aí para isso. Ele quer pegar em suas mãos e começar a criar uma nova jornada a partir daquele momento que você confessou a Cristo. E isso é uma das coisas mais lindas na obra da redenção, na obra da cruz e em todo o processo do Evangelho. Porque desde o início, desde o Éden, Deus dizia que um homem ia nascer e ia pisar na cabeça da serpente. A obra da cruz já estava tramada desde lá. E Deus veio dando indícios, veio dando indícios, veio dando indícios.
E na Bíblia tem o que a teologia chama de teofania, que é Deus escondido. Jesus ele apareceu várias vezes no Velho Testamento sem ninguém perceber. E ninguém entendia. Já Isaías vem e ele profetiza sobre a vinda do Emanuel. Ele profetiza sobre a vinda de Cristo, mas ainda assim ninguém compreendia perfeitamente do que se tratava. O povo de Jerusalém, ali, os israelitas, eles acreditavam que o Messias seria um governo, um poder, uma autoridade governamental. Eles não entenderam em Jesus o Messias e ficaram abismados. Quando o homem chegava em meio à lei, onde adulterou, você tem que morrer. Pega uma mulher, coloca aos pés de Jesus e diz: o que fazemos com ela? Jesus, como um bom advogado, ele procura uma brecha na lei. Ele ora para aqueles homens e diz: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E ali para mim foi um dos momentos mais incríveis naquele contexto, naquela condição, porque Jesus ainda estava na lei. O processo da graça veio após Cristo, mas ali ele estava na lei. E na lei ele deu um comando proveniente da graça: perdoe. Isso já era um indício de uma nova criatura, mas aquele povo não entendia. Por quê? Porque eles não eram uma nova criatura. Eles não tinham em si o Espírito de Deus. E o que eu quero trazer hoje, de forma muito objetiva, são os 4 benefícios de uma nova criatura. Cara, a palavra diz que lá na história de Eliseu estava numa casa com seu servo, e a palavra diz que a casa foi rodeada do exército, do povo da Pérsia. E o servo de Eliseu ficou traumatizado, disse: Senhor, a gente está cercado, deu ruim. Eliseu diz: você não precisa se preocupar. Ele começa a orar para que Deus abra os olhos do servo, para que ele comece a enxergar a uma outra realidade. E a partir daquela oração, o seu servo começou a ver que ao redor da casa havia carruagens e carruagens de fogo. O que é que eu quero trazer aqui? Ali nos mostra 2 realidades, 2 verdades. Uma verdade natural e uma verdade espiritual. E a partir do momento que nós nos tornamos novas criaturas, o que nos cabe é uma outra realidade. São realidades de uma nova criação. Já não mais uma realidade natural, porque é uma verdade, eles 2 estavam cercados. O perigo era iminente, mas havia uma outra realidade que ele precisava se ater, uma realidade espiritual. E esse é o nosso problema. Nós estamos entre 2 realidades, 2 verdades. Só que nós somos seres espirituais. Então cabe a um ser espiritual tender a uma verdade espiritual. Mas o que é que a gente faz? A gente tende a uma verdade natural. Tudo está indo ruim, tudo está indo complicado, tudo está dando ruim, está indo por água abaixo. A gente começa a acreditar nessas verdades. É uma verdade. A coisa está complicada. É uma verdade. Está tudo difícil. É uma verdade. Mas existe uma verdade espiritual. E Paulo ele diz que tudo que nós vemos é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno. O primeiro benefício de ser uma nova criatura é que nós somos livres do pecado. Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Cara, na antiga aliança, era preciso derramar sangue para que houvesse perdão dos pecados. Porque pecar é uma transgressão. E como transgressão era uma dívida, e toda dívida tem que ser paga. Só que a forma de ser paga essa dívida era com derramamento de sangue. Então havia aqui 2 opções: ou o homem morria porque pecou, ou colocava-se um substituto. E Deus instituiu o sacrifício. E começou o sacrifício de animais. O animal tinha que ser puro, tinha toda uma ordenança. Tinha que ser jovem, tinha que ser perfeito. Mas naquele ato de impor as mãos sobre o animal, simbolizando uma transferência da sua culpa, e sacrificava o animal, era como se tivesse sacrificado nele próprio os seus pecados. Mas aquilo precisava ser constante, porque aquele animal não tinha poder em seu sangue para tirar o pecado, apenas para encobri-lo. Então era apenas um memorial.
Constantemente era necessário. Mas veio o Cordeiro, puro e imaculado, que apenas em um único sacrifício, ele retirou o pecado do mundo. Se não existe mais o pecado, então significa que eu não preciso mais pedir perdão e confessar pecado a Deus, porque eu já estou perdoado. Sabe, eu vou te falar uma coisa, por favor, tenha maturidade para ouvir. Jesus já perdoou até o pecado que você vai cometer. Até aquilo que você ainda vai errar, ele já perdoou. O negócio foi tão poderoso que mesmo antes era precisar um sacrifício de animal constante. Ele, um único sacrifício, perdoou os seus pecados eternamente. Lá em João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5,21, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado no seu lugar. Porque era necessário que você morresse, cara. Quando Adão pecou, a palavra diz que quando Deus orientou Adão e disse: se você comer dessa árvore, certamente morrerás. A morte era necessária, o derramamento de sangue era necessário para cobrir o pecado. Mas Adão não morreu. Só que se você observar, houve ali o primeiro sacrifício. A palavra diz que Deus fez peles, roupas para Adão, sacrificando o animal. Deus fez o primeiro sacrifício. Mas veio Jesus. Aleluia. Sabe, isso é tão lindo. Isso é tão lindo, porque quando eu paro para pensar que Ele era Deus, ser divino, todo-poderoso, e Ele estava ali sobre tudo, longe de tudo, sem se preocupar com nada de perigo. Afinal de contas, Ele era divino. Mas Ele larga a sua divindade e se torna homem, sendo tentado em todas as coisas, sendo provado em todas as coisas, tendo a possibilidade de errar. Mas era preciso que o sacrifício fosse perfeito, imaculado, puro. E por isso o seu sangue derramado foi o suficiente para não só cobrir, mas retirar o pecado do mundo, cara. O que Jesus fez foi criar uma condição para que a gente vivesse. Uma condição. Não significa que o fato de ele ter tirado o pecado do mundo não exista pecado. Eu já ouvi heresias a esse ponto, de afirmarem que não existe mais o pecado, que tudo é lícito e que tudo me convém. Mas a verdade é que ele criou uma condição. Para quê? Para que a gente viva longe do pecado. E se ele criou uma condição para a gente andar, significa que eu só ando nessa condição se eu quiser. É um passo que eu preciso dar. Não é algo automático, eu preciso desejar isso. Mas o que é ser pecador? E é isso que eu quero trazer nesse tópico. Pecador vem da palavra amatolos, que quer dizer aquele que é dedicado ao pecado. O fato de dizer que nós somos santos porque pecador é uma identidade, e essa identidade nós já não temos mais. Nós somos santos, separados em Cristo. Isso não significa que nós não vamos cometer erros. Mas o pecado, no nosso contexto, na nossa condição, tem que ser um acidente de percurso, não uma prática intencional. Porque pecador é aquele que é dedicado ao pecado. Em Apocalipse diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se mais. Não existe meio termo. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. Onde é que você está? Porque ser livre do pecado não significa que eu não tenho que fazer a minha parte para andar nessa condição. Jesus criou, eu vou repetir, Ele criou um caminho, uma condição para eu andar. Mas eu só vou por aqui se eu desejar. Eu preciso fazer a minha parte. Não é à toa que a palavra diz: fuja da aparência do mal. Fugir da aparência, não é nem do mal. Fez a sombra, corre. John Wesley disse: me dê 5 homens que não temam nada senão o pecado, e eu vou transformar o mundo. Sabe, você não tem que temer o diabo. Ele não tem poder nenhum sobre você. Porque aquele que está em Cristo, o maligno não pode tocar. Mas tema o pecado. Fuja do pecado. E de tudo que possibilite a isso. Corre, cara. Porque só tem uma coisa que pode nos separar de Deus: o pecado. Nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem nada. Só o pecado. Mas isso não significa que se você pecou hoje, você se afastou de Deus.
Porque graças a Deus existe uma condição de perdão. Graças ao sacrifício de Cristo, hoje nós podemos, sem sacrificar nada, sem ir a lugar santo, não, o lugar santíssimo é você. Você pode parar, estender as suas mãos e dizer: Pai, me perdoe, eu pequei. E naquele mesmo momento, você é perdoado. E você pode seguir em frente. E é isso que o religioso não consegue entender. Ele acha que é preciso pagar penitência, jejuar mais do que o normal para poder compensar o que ele fez. Quem nunca pensou assim? Eu já. Tem que orar mais do que o normal para compensar o que ele fez. Não, tem que ler mais a Bíblia para compensar o que ele fez. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus. Não tem nada que você possa fazer para invalidar isso ou para superar isso. O sacrifício perfeito já foi feito. Mas existem duas condições aqui. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Existem dois tipos de confissões. Eu preciso confessar a Deus para ser perdoado, eu preciso confessar ao homem para ser curado. Se eu não confessar ao homem e confessar apenas a Deus, eu sou até perdoado, mas a possibilidade de você voltar a cometer o mesmo erro é enorme. Você não foi curado. Mas quando eu confesso a Deus e confesso ao homem, eu sou perdoado e curado. Amém. Sabe, cara, logo quando eu cheguei aqui na Betel, não era Betel, mas enfim, logo quando eu comecei a caminhar com o pastor Timóteo, eu vacilei também, eu cometi meus erros. E eu fiquei pensando: eu devo falar isso para ele? Acho que não. Eu pedi perdão a Deus, eu estou tudo bem, está de boa. Mas aquilo ficou me perturbando o tempo todo. E eu fui em busca de um pastor lá de Santa Catarina. E eu conversei com ele, expliquei a situação. Fui longe. Falei: o que é que eu faço? Ele só me disse uma coisa: você confia no seu pastor? Eu falei: confio, então conte a ele. Falei: tá bom. Eu fui até ele e confessei. Me tratou com muita misericórdia. Eu achei que ele ia me esganar, mas foi misericordioso, me direcionou, me guiou. E eu fui curado. Nós tememos contar os nossos erros porque ninguém quer expor sua fragilidade, se tornar vulnerável. Mas você se torna vulnerável quando você encobre as suas transgressões. Vulnerável ao diabo. Quando você confessa, você se protege, brother. Se proteja. É melhor você confessar hoje do que amanhã. Confesse. Mas eu preciso confessar a Deus para ser perdoado e ao homem para ser curado. E caminhando nessa condição, lá em Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda a dívida que nós tínhamos foi paga. Nós não devemos nada, pelo sangue de Cristo. E quando Deus olha lá de cima, Ele olha para você e sabe o que Ele vê? O sangue de Cristo. Deus detesta o pecado, mas quando você peca, Ele olha para você e Ele lembra: o sangue de Cristo. Ele olha para você, Ele vê a imagem do próprio Filho. Eu imagino, conjecturando aqui, que Ele para e pensa: eu vou esperar Ele pedir perdão e confessar. Mas se Deus já sabe o que eu fiz, Ele já perdoou o que eu vou cometer, por que eu tenho que pedir perdão? Porque a confissão é um reconhecimento. Quando eu confesso, eu reconheço o que eu fiz. E se você não reconhece o que você fez, você não vai mudar. É preciso que eu reconheça a posição que eu estou. Sabe o que é interessante? Salomão, ele ora a Deus e diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como entrar nem como sair. O Davi tinha acabado de morrer. Como é que eu vou guiar esse povo? Ele reconheceu o lugar que ele estava. Sabe, Salomão poderia ter pedido tanta coisa. Tanta coisa. Ele só pediu uma coisa: me dê sabedoria para guiar o seu povo. E por ter feito o pedido certo, Deus acrescentou muito além daquilo que ele pensou, daquilo que ele imaginou ou pediu. Mas se eu não reconhecer o lugar que eu estou hoje, vai ficar complicado seguir em frente. Eu preciso entender onde eu estou para voar. Se eu não entender que eu sou frágil,
Se eu me colocar numa posição de imbatível, para todo super-homem tem uma criptonita. Eu não posso me colocar na posição de imbatível, eu não sou. Para todo super-homem tem uma criptonita. Qual é a sua? Eu sei qual é a minha. Fuja, cara. Agora, o Todo-Poderoso, Ele habita em você e te faz todo-poderoso nele. E em Deus podemos sim todas as coisas. E quando estamos em Deus, o maligno não pode nos tocar, mas é nele. Não é fora disso. Porque aquele que está em Cristo, Cristo é um lugar. E se eu não estiver neste lugar, eu sou vulnerável. Só que entenda, para estar em Cristo é necessário prerrogativas. Confessei hoje, amém, você está em Cristo, mas tem que permanecer nele. É que nem confessou a Cristo, o Espírito foi recriado, bum, meu Espírito agora clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E agora? Agora cabe a você se encher. Você já tem algo ali te direcionando, te impulsionando para a presença de Deus. Qual é a sua? Buscar. Ser intencional nisso. E correr para isso. Mas se eu me colocar na posição de que isso nunca vai acontecer comigo, de que eu sou imbatível, de que isso nunca vai me acometer, acredite, você está vulnerável. Segundo benefício, somos morada de Deus. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hebreus 3:4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós somos a casa de Deus. E isso é mais uma das loucuras que eu encontro na Bíblia. Deus largou sua divindade, se fez homem, e se não fosse o suficiente, Ele escolheu morar em seres tão frágeis como nós. Como é que comporta, a minha estrutura consegue comportar a glória de Deus? Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer. Porque lá em Gênesis diz que Ele nos fez conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. Deus, nós somos um reflexo de quem Deus é. Jesus, Ele veio em forma humana representando o Pai. Quando a gente pergunta, como será que Deus é? Olha para Cristo, é aquilo ali. E quando o Espírito de Deus ele vem fazer morada em nós, qual é o primeiro passo? Nós somos livres do pecado, agora somos casa de Deus. Então como é que começa o processo agora que somos casa de Deus? Precisamos organizar a casa. Não tem como Ele habitar em uma casa bagunçada. O papel do Espírito em você é forjar em você o caráter de Deus. Mas Ele só vai fazer esse papel se você permitir. Somos a casa de Deus. E em nós Ele faz morada. Mas para que Ele em nós frutifique, nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem como Deus me usar, cara. Sabe, a gente pode até clamar por santidade, mas isso não vai funcionar. Ser santo não é uma condição que se resolve pedindo santidade. Ser santo é uma condição que você intencionalmente escolhe caminhar no processo de santificação. Ser santo, porque a galera entende santidade como algo bem diferente. Ser santo não é ser imbatível, impecável. É ser separado para viver em algo novo. É ser separado para viver no caminho da perfeição. Porque nosso processo aqui é de aperfeiçoamento. Só seremos perfeitos quando tivermos corpo glorificado. Mas estamos no processo. Nós somos seres eternos a partir do momento que confessamos a Cristo. A eternidade começa ali. E se estamos caminhando para a eternidade, e se a gente entende que tudo que eu planto, eu colho, o que é que estamos plantando para colher na eternidade? Porque a eternidade é esta. Que conheçam o Pai. Nós já estamos nesse processo. Então a santificação é um processo. É contínuo. É o gota a gota, é o dia a dia. É orar 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã. É orar mais 30 minutos depois. E de repente estou orando 1 hora hoje, 1 hora amanhã. É o processo. Mas eu não vou conseguir viver uma vida santa e digna diante de Deus
E de fato, ser casa de Deus, se eu negligenciar o mais importante, o básico, minha vida com Ele, se eu negligenciar o meu relacionamento com Deus, sabe, a palavra diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Como? Se a palavra diz que o Espírito Santo ele está conosco até para o fim dos séculos, ele foi selado conosco, como eu posso apagar o Espírito? Acredite, você pode apagar a ação do Espírito na sua vida, se você não fizer a sua parte. A parte de buscar, a parte de santificar. Paulo diz o seguinte, eu esmurro o meu corpo todos os dias e o subjugo. Se eu não fizer isso doer, em Hebreus fala o seguinte, nós não resistimos o pecado até o sangue. Eu preciso lutar até doer, cara. E mais um pouco. Se você acha que já fez de tudo, acredite, você não fez de tudo. Você ainda pode fazer mais por isso. Você ainda pode caminhar mais. Você ainda pode correr mais. Porque quando você chegar ao seu limite, lembre do que o salmista disse. E elevei os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? A sua força está nele. E ele te fortifica. Porque é Cristo em vós a esperança da glória. Entenda, você é Cristo. Você é Jesus. Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Se Ele vive em mim, as decisões quem toma é Ele. Se Ele vive em mim, a força que me garante é dele. Se Ele vive em mim, a minha direcionamento de vida já não cabe mais a mim, mas o propósito é dele. Entenda. Sua vida não é mais sua. A sua vida não é mais sua. Você era escravo do pecado, Jesus foi e te comprou. Você é escravo de Cristo. Acontece que Ele não te trata como tal, mas você serve a Ele. Agora é uma parada louca, né? Você é escravo de Cristo, você é irmão de Cristo, filho de Deus, cordeiro com Cristo. Quem entende a loucura da cruz? Mas nós precisamos buscar por isso. Pecado é tudo aquilo que afeta diretamente a santidade de Deus. É tudo aquilo que afeta diretamente os princípios de Deus. Por exemplo, família é um princípio, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deus estabeleceu a família como princípio. Qual é o conceito de família para Deus? Macho e fêmea. E a sua prole? O que passar disso e fere isso é o quê? Pecado. Dizimar, primiciar e ofertar é princípio estabelecido por Deus, sim ou não? Amém. Se você não dizima, não oferta, não primicia, você está cometendo o quê? Ficou baixo. Pecado. Então pecado é tudo aquilo que ofende diretamente os princípios de Deus. Tudo aquilo que ofende diretamente a santidade de Deus. Como é que eu preciso saber se eu estou pecando? Pare e pense os princípios que Deus estabeleceu. Você está ferindo esses princípios ou você está estabelecendo esses princípios na sua vida? Então, essas pequenas moscas, essas pequenas raposinhas, se elas não forem tratadas, elas podem te derrubar. Mas somos casa de Deus, habitação do Espírito, o tabernáculo de Deus. Ele não quer viver em uma casa bagunçada. Com Deus não tem conversa. Ou Ele arruma ou Ele sai. Cabe a você permitir. Ou Ele arruma ou Ele sai. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com nada de errado. Sabe qual é o nosso problema como ser humano? É que a gente enxerga no irmão um pecado tremendo, mas em nós, a gente deixa passar. A gente acha que fofocar não é pecado, né? A gente acha que falar mal do irmão, a maledicência, ela não é pecado. Estou falando aqui só para a gente orar. A gente não entende que essas pequenas bobagens, essas mentirinhas de brincadeira, não é pecado. E a gente deixa a coisa levar. É uma bola de neve. Quanto mais desce, mais enrola, mais cresce. E quando você vê, a sua mentirinha já não é mais uma mentirinha. É uma mentira enorme. Quando você vê aquela bobagemzinha que você estava fazendo, já não é mais uma bobagemzinha. Já está afetando diretamente sua vida. Se a gente não tratar o problema na raiz, os espinhos vão crescer. É preciso ser tratado na raiz. Quando você perceber o problema, trate. Não espere se desenvolver. Porque você é casa de Deus.
livre do pecado. Há uma condição santa e pura para a gente andar. E precisamos buscar por isso. Amém? Amém. Terceiro ponto. Nós fomos feitos filhos. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cara, qual é a vantagem de ser filho de Deus? Todas as vantagens. Quando eu olho para Jesus e na sua caminhada, em pensar que Jesus não teve falta de nada, em pensar que Jesus viveu uma vida de saúde plena, em pensar que Jesus viveu uma vida cumprindo o seu propósito, tendo um relacionamento incrível com Deus, um relacionamento sempre de pé, pensando que Jesus era um homem influente, pensando e olhando para Jesus e vendo que ele era um homem que realmente transformava o lugar que ele pisava, eu penso, quais são as vantagens de ser filho de Deus? Todas. Ser filho de Deus significa que Ele vai cuidar de mim em todas as áreas. Amém. Significa que eu sou totalmente dependente dEle para tudo. Significa que independente do que eu faço, da área que eu esteja, Ele é o meu supridor. Ele é o meu El Shaddai. O que El Shaddai traz? O que é o conceito de El Shaddai? El Shaddai traz a ideia de uma mãe sempre disposta a amamentar o seu filho quando ele chorar por fome. Ou seja, sempre que você desejar e precisar e você clamar, Deus vai estar sempre apto a te atender. Deus está disponível, cara, porque o prazer de Deus é te ver feliz. O prazer de Deus é te ver bem-aventurado. Só que nas condições dele, não nas suas. Qual é o nosso problema? A gente quer chamar Deus para andar com a gente. Na verdade, eu tenho que andar com Deus. Porque quando eu ando com Deus, eu tenho que me adequar. Eu tenho que me adequar às condições dele. Eu tenho que me adequar ao linguajar dele. Não o contrário. E qual é o nosso problema? A gente quer fazer o contrário. Não, Deus tem que andar comigo. Ou seja, são as minhas condições. É o que eu quero. É da forma que eu quero. São os meus planos. A gente perde tempo quando a gente quer que Deus abençoe os nossos planos. Precisamos orar e entender de Deus quais são os planos dele para a gente. Os planos dele são perfeitos. Mas quando eu entendo que eu sou filho, eu compreendo que há uma herança. E quando eu entendo que há uma herança, eu usufruo disso. Sabe qual é o problema do filho pródigo? Ele queria herança, ele queria seguir a sua vida, e assim se fez. Mas toda aquela herança, toda aquela fortuna que ele tinha, longe do pai, era uma herança sem sabedoria. Tudo aquilo que ele tinha longe da presença do pai, se tornou treva. Tudo aquilo que era para ser luz e benefício na presença do pai, para ele se tornou um buraco. Mas quando ele volta arrependido, que o pai olha ainda de longe, o pai não se move, eu imagino que ele começa a se aproximar, e o pai corre até ele. O pai diz, vamos fazer uma festa. O pai pega o anel, coloca em seu dedo, representando a autoridade. O pai dá novas sandálias, representando a mudança no fundamento. O pai coloca novas vestes e diz, vamos para a festa, que você está de volta. Porque pouco importa o que você fez, o que importa é você se arrependeu. E agora você quer viver novamente uma vida comigo. Mas nesse contexto existe um outro filho que diz, quer dizer que para ele você mata um boi, você faz uma festa? Eu sempre estive aqui, o senhor nunca fez isso. Ele olha e diz, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu sempre foi seu. E qual é o nosso problema? Tudo que é do pai é nosso, mas a gente não usufrui. E a gente vai em busca de uma herança maldita. Porque a gente acha que na nossa força, na nossa condição, lá fora, no mundo, longe da presença de Deus, vamos conquistar coisas que em Deus não estamos conquistando. Sabe por que você não está usufruindo coisas que já foram conquistadas? Porque você ainda não entendeu sua posição de filho. Uma nova criatura significa uma nova identidade, cara. O seu nome pode ser até Daniel. O seu nome pode ser até Binho. Mas para Deus há um nome para você. Uma nova identidade. Um ser completo. Um ser perfeito. Deus não olha para você no agora, Ele olha para você pronto. É por isso que Deus não desiste de você. Ele olha para mim e vê alguém pronto. Ele olha para mim e enxerga o futuro. Se Ele me enxergasse no hoje, só o sangue de Jesus.
Mas Deus, cara, Ele nos dá chances todos os dias. A sua misericórdia se renova toda manhã. E Ele está sempre disposto e esperando que a gente faça o quê? Tome uma atitude. Se arrependa. Volte para o centro da sua vontade e comece uma nova jornada. Sabe por que as pessoas têm um Deus amedrontador? Elas entendem Deus dessa forma? Porque infelizmente tem crentes que passam um Deus amedrontador. Qual é a forma do povo conhecer a Deus? É enxergando a gente. Mas a forma que você manifesta a Deus é a forma que o povo vai enxergar. Perceba Moisés. Deus fala que Moisés deve falar com a rocha. O que é que ele faz? Ele bate na rocha. Eu imagino Moisés com ira, com raiva, porque aquele povo, só o sangue de Jesus. É o povo de Moisés, só o de Moisés. Então, teu povo, Moisés. E Moisés irado, ele bate na rocha e fere a rocha. Foi o comando de Deus? Não, o comando de Deus era simples, fale com a rocha. Mas eu imagino que naquela atitude de Moisés passou para o povo uma imagem de Deus. Porque a única imagem que o povo tinha de Deus era Moisés. Eu imagino o povo amedrontado quando via Moisés naquele estado. Porque pensava que Deus era daquele jeito. A forma que você manifesta a Deus é a forma que o povo vai enxergá-lo. E a forma que você manifesta a Deus, você pode atrair ou afastar as pessoas. Se somos filhos de Deus, precisamos manifestar o caráter de Deus. Porque os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vê o Pai? Será que quem me vê, vê o Pai? Porque nós somos como cartas vivas. As pessoas estão nos lendo o tempo inteiro. O que é que está escrito? Qual é a mensagem que as pessoas estão lendo? Essa é a nossa preocupação. Para encerrar, nós temos uma herança em Cristo. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Existem algumas condições, como eu falei, que Jesus ele nos possibilitou. Primeiro, perdão pelos pecados, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, ao dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão justos. Pela obediência de um, muitos serão justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Segunda condição, cura, Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos condicionou uma vida de riqueza. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele nos condicionou uma vida abundante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10:10. E para finalizar, eu quero contar uma historinha. Relaxa, não são as histórias que eu leio por aí. Dizem que na Segunda Guerra Mundial, se isso de fato é verídico ou não, eu não sei. Mas dizem que na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava perdendo, ele começou a recrutar todos os jovens. Tudo que era jovem, real, né? Real, já confirmaram. Todos os jovens ele começou a recrutar, era obrigatório ir para o exército. E havia um pai, um amante da pintura, um amante da arte, tinha vários quadros caríssimos em sua casa. E o filho desse homem foi recrutado. E foi aquele desespero em pensar que ele poderia não voltar da guerra, mas tinha que ser feito. E ele foi. Partindo para a guerra, lá no meio do fogo cruzado,
armaram uma emboscada, ele e os amigos, os colegas que estavam ali junto com ele. E para que todos tivessem a possibilidade de fugir, ele se sacrificou, ele se fez de isca. Ele ficou, morreu e os outros puderam fugir. Mas todo mundo sabia o nível do amor que o pai tinha por aquele menino. Todo mundo sabia como era a relação daqueles dois. Eles ficaram pensando, como vamos dar essa notícia para o pai? No percurso para casa, eles encontraram um artista de rua. E por pai ser um amante da arte, eles tinham uma foto do garoto com eles. E eles pensaram, vamos fazer um quadro da arte, do rosto desse menino e entregar para o pai como forma de recordação. E assim se fez. O artista pintou o quadro, chegou lá, ele chegou para o pai, contou toda a história. O pai entrou em lágrimas, entrou em desespero, mas aceitou aquele quadro. Em sua casa, ele tinha um lugar específico que tinha um quadro mais caro. Ele retirou aquele quadro e colocou o quadro do seu filho. E batizou o nome do quadro justamente assim, o filho. E nesse percurso, ao longo do tempo, o rapaz veio a óbito, já era idoso. E no seu testamento havia um comando, que todos os seus quadros deviam ser leiloados. Então, ali acho que é o juiz, não sei, que faz o leilão, ele estava ali, leiloando todos os quadros, e ele começou pelo primeiro quadro, o filho. E ele, olha, esse daqui é um quadro, não é de ninguém famoso, porém, no testamento eu tenho a obrigação de fazê-lo primeiro. Então ele começou a leiloar o quadro, e dou-lhe uma, dou-lhe duas, um preço baixíssimo. Ninguém queria aquele quadro, afinal, quem era aquele menino? E as pessoas começaram a pedir os quadros mais caros, os quadros mais famosos. Ninguém queria aquele quadro chamado O Filho. Quem era aquela criatura? Mas um idoso levantou a mão e disse, eu quero esse quadro. Eu ofereço um valor determinado. E naquele momento o juiz ele bateu o martelo e disse, encerrou o leilão. Todo mundo perguntou, mas e os outros quadros? Como vai ser leiloados os quadros? O rapaz olhou e disse, olha, no testamento diz o seguinte, que aquele que levasse o filho, levaria tudo. Aquele que levar a Cristo, leva tudo. Nele estão todas as coisas, toda a riqueza, toda a condição de vida perfeita e abundante está nele. E quando aceitamos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós levamos tudo. Toda a herança, toda a condição, toda a conquista da cruz está em Jesus. Fiquem de pé.